Vamos agora a um guia relativamente simples para resolver problemas de estática. E vamos dividir em 4 passos. Em primeiro lugar, é importante desenhar um diagrama de corpo livre. Um diagrama de corpo livre. Ou seja, cada corpo de um sistema, ou se for um só, o sistema contém apenas um corpo. Então, de agora em diante, vamos chamar todos de sistema. Pode ser um sistema simples de um só. Né? De qualquer maneira, se eu tenho N corpos, né, cada um deles deve ser isolado agora, separado, analisado independentemente. E agora nós devemos desenhar todas as forças agindo sobre cada um deles. Por exemplo, a força peso, M vezes G. A força normal, a força de atrito. A força de atrito. O fato é que nós precisamos, em primeiro lugar, isolar cada corpo e agora colocar as forças que agem sobre ele. Nós devemos fazer um diagrama de forças. Esse é o passo essencial. Sem identificar as forças e colocá-las num diagrama, nada feito. Porque você não terá condições de resolver o problema sem primeiro identificar as forças e colocá-las adequadamente. Módulo, direção e sentido. Esse é o primeiro passo. Fazer um diagrama de corpo livre para cada corpo. Num corpo pode agir 3 forças, no outro pode agir 4 forças, no outro pode agir 5 forças. Mas, para cada corpo, esse aqui, por exemplo, de massa M1, eu devo identificar todas as forças agindo sobre o corpo de massa M1. Depois, eu tenho que identificar todas as forças agindo sobre o corpo de massa M2. Se eu tiver vários, eu tenho que fazer isto para cada um deles. Isolo e identifico as forças. Diagrama do corpo livre. O segundo passo, essencial também, consiste numa escolha do referencial. Agora, quero lembrar que você pode escolher um referencial para cada corpo rígido. Claro que você tem uma enorme liberdade para escolher esse referencial. Ele pode ser, por exemplo, aqui, pode ser aqui, por exemplo. Mas ele pode ser aqui também. Pode ser assim, não importa. Usualmente, procure escolher um referencial de tal maneira que a origem dele coincida com um ponto qualquer sobre o qual agem forças que você não conhece muito bem, não tem como determinar a priori. Porque uma coisa curiosa, quando se trata de problemas de estática, é que nem sempre você pode colocar com precisão num diagrama de corpo livre, quando você começa a resolver um problema, você pode colocar a direção de algumas forças. Nem sempre isso é possível. Nem sempre.
Então, esta escolha aqui, às vezes, ela facilita o problema quando você escolhe a origem num ponto do corpo rígido no qual atuam forças que você não conhece. Muito bem, pelo menos. Então, esse é um passo importante. Muito bem. Feita a escolha, e agora é importante entender que a escolha há de facilitar o problema. Então, é preciso ser um pouco esperto na questão da escolha, da origem do referencial e da orientação também, claro, porque o ideal é adotar uma orientação de preferência tal que algumas componentes, veja, com essa orientação aqui, a componente dessa força, a componente x, vamos chamar esse eixo aqui de x e esse de y, a componente x dessa força é igual a zero, a componente x dessa força aqui também é igual a zero. A componente y dessa força é igual a zero. Então você veja que você escolheu um referencial que simplifica o problema. Então, muito cuidado. A escolha do referencial pode facilitar a solução do problema. É claro que para a gente ver isso, precisamos resolver alguns exercícios, né? Para a gente entender isso melhor. Mas já estou antecipando. A escolha do referencial, no caso da estática, pode facilitar muito a solução dos problemas. É claro que, uma vez escolhido o referencial, eu tenho agora como determinar a componente x da força 1. Eu tenho como determinar a componente y da força 1. E assim por diante. F1x, F1y e F1z só fazem sentido as componentes uma vez escolhido o referencial. Não faz sentido sem escolher referencial. A mesma coisa para o torque. A componente x do torque exercido pela força 1, a componente y do torque exercido pela força 1 e, finalmente, a componente z do torque exercido pela força 1. Estas quantidades dependem da escolha do referencial. O próximo passo é, agora, escrever as equações fundamentais. Claro que aqui, uma vez feita a escolha do referencial, eu já sei determinar F1x, F1y, e agora você vai obter um conjunto de equações. F1x mais F2x mais, e assim por diante, mais Fn, x é igual a zero. Então, o primeiro conjunto de equações são as equações associadas à condição soma das forças agindo sobre os corpos ou o corpo e indo de 1 até n. N pode ser diferente para cada corpo, né? E indo de 1 até n, soma de Fi é igual a zero. Então, primeiro, nós precisamos escrever as condições para que o corpo não tenha um movimento de translação. O quarto e último passo é o de, agora, escrever a outra condição, soma dos torques e indo de 1 até n é igual a zero. Ou seja, temos agora tal 1x mais tal 2x mais tal n
x igual a zero. E assim por diante, para as demais componentes. Eu tenho, então, componente x, depois componente y e, finalmente, componente z. Componente x, componente y e componente z. Esses são os passos essenciais. Porque aqui eu tenho as equações. Agora você deve identificar as incógnitas. Em princípio, com esse conjunto de equações aqui e com os dados que você tem em mãos, você consegue resolver o problema. Resolver o problema é determinar as incógnitas. Então, o último passo, claro, mas isso é óbvio, então não coloquei aqui como passo 5, você tem que resolver esse conjunto ou conjuntos de equações. E com isso, então, apresentei um guia rápido para resolver problemas de estática.